E aí, tudo bem com vocês? Né, hoje estou vendo, né, pessoal animado, muita gente, né? Mas é isso mesmo, cálculo 2, né, segunda-feira. Mas que bom que vocês estão aqui, né, para aprender mais. Espero que os demais alunos estejam nos acompanhando também. Falando em cálculo 2, né, nós tivemos a nossa prova sexta-feira. E aí, só lembrando que quem não pôde fazer a prova, por algum motivo não pôde estar aqui, já está lá no Moodle o requerimento de segunda chamada. Então, você tem até quarta-feira para entrar com o requerimento. Falando ainda de prova, né, é importante falar também que eu já corrigi as provas de vocês, toda a turma. E a turma em geral foi boa, né, fiquei feliz com o resultado. Muitos se confundiram um pouquinho, porque a gente estava falando de direção máxima de variação, né? Então, a direção máxima de variação é justamente a mesma direção do vetor gradiente. Alguns ainda colocaram um vetor lá unitário, como se fosse um vetor AB, e acabaram se confundindo um pouquinho. Outros calcularam só a derivada direcional, consideraram aquele ponto 0,1 como se fosse um vetor, enfim. Mas teve algumas pequenas confusões, mas no geral a maioria teve um rendimento bom. Né? E aí a gente vai marcar aí no dia dessa semana para vocês receberem a prova, tá bom? Então, para esta semana, como eu já falei, nós vamos continuar falando sobre máximos e mínimos. Então, você já sabe que acho que essa semana e ainda a próxima semana o assunto vai ser basicamente esse. Né? Por isso que eu disse, gente, não percam, né, preste atenção na aula passada, preste atenção na aula de hoje, porque ela é de extrema importância, tá bom? Então, a aula de hoje aí vai meio que preparar vocês bem já para a prova de sexta-feira, né? A aula de quarta-feira também, mas a aula de quarta-feira, na verdade, vocês vão ver que é só aplicações do que a gente vai ver hoje, né? Então, hoje a gente vai continuar ainda no finalzinho da aula passada, onde a gente estudou o que é a matriz hessiana, ou só hessiano, né, que é aquela matriz H, onde a gente usa lá as derivadas de segunda ordem. Eu vou começar aqui no quadro, depois a gente vai para o slide, mas só queria comentar, eu acho que eu não cheguei a ver com você, se não me engano, o teorema, que é justamente o teste da segunda derivada. Então, eu vou começar por isso aqui, mas depois a gente vai ver também no slide, tá bom? Então, vamos lá. Então, ó, o último tópico que faltou é justamente o teste da segunda derivada. Esse teste aqui, na verdade, é um teorema. Em cálculo 2, o que vai dizer o teste da segunda derivada? Então, para isso, eu vou colocar aqui umas hipóteses e depois a gente vai usar aí os resultados. Então, qual hipótese a gente tem? Aqui eu vou abreviar, não vou escrever tudo, né, mas está lá no slide depois. Então, ó, a nossa função f é uma função de duas variáveis, como a gente já está acostumado. Então, ó, o que eu tenho aqui? A minha função são de duas variáveis e o meu ponto, vou colocar para cá, x0, y0, que é um ponto do domínio da função, é ponto crítico. Tá? Então, só tenho duas hipóteses. A primeira, a minha função de duas variáveis, e a segunda, eu tenho um ponto crítico, né, dessa minha função aí. E aí, se eu tenho essas duas condições, agora eu vou colocar aqui três possibilidades. Então, vocês vão ver agora a função do hessiano, justamente para eu determinar o que é máximo local e o que é mínimo local. Porque se a gente for parar um pouquinho para pensar, né, a gente estava falando só de pontos de máximos e mínimos, né? A gente estava só definindo o que é um extremo absoluto, o que é um extremo local. Ah, extremo absoluto é isso daqui, extremo local é isso daqui. A gente deu alguns exemplos lá de funções. Aí, de repente, a gente começou a falar de uma matriz hessiana. Aí, se você for reparar, antes disso, a gente estava vendo pontos críticos, né? Aí você viu que ponto crítico tem uma relação direta com máximo e mínimo, né? Porque se você tem um ponto de máximo ou mínimo, então necessariamente ele é ponto crítico. Agora, o contrário nem sempre é verdade. Então, lá no finalzinho da aula, o que você esperava? Você esperava finalmente uma forma de você dizer se um ponto crítico era de máximo ou mínimo. Aí, de repente, eu comecei a falar de uma matriz hessiana, uma matriz lá que eu defini usando as derivadas de segunda ordem. Aí você fica confuso, fala, peraí, por que o professor mudou de assunto de repente? Porque eu quero saber, afinal, como é que eu faço para dizer se um ponto crítico é de máximo ou de mínimo.
E aí, de repente, o professor vem definir essa matriz aí que até então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, esse teorema aqui é o que vai juntar justamente as teorias. É o que eu vou misturar o hessiano, por isso que eu defini ele, com a questão dos máximos e mínimos e dos pontos críticos. Por quê? Porque pelo teste de segunda derivada, eu tenho isso daqui, ó. Primeiro, qual é a primeira condição? Se o meu hessiano aplicado no ponto crítico, né? Porque lembra que eu estou tratando de ponto crítico. Eu tenho uma função, defino os pontos críticos da função, esses pontos críticos vão ser os meus candidatos a máximos e mínimos. Então, eu pego esse meu ponto crítico e jogo no hessiano. Porque o hessiano ele é uma função de duas variáveis também. Caso eu faça isso daqui e o hessiano deu positivo, tá? E ele deu positivo e a derivada parcial de segunda ordem, derivando duas vezes em relação a x, também deu positiva, só que também aplicada no mesmo ponto, tá? Aplicada no mesmo ponto x0, y0. Então, se isso aqui acontece, então, isso aqui também é positivo. Então, esse meu ponto crítico, x0, y0, é mínimo local. Então, ó, daqui você já está vendo a relação direta, né? Então, olha só, eu tenho uma função, ela é de classe C2. Ah, faltou dizer que ela era de classe C2. De classe C2. Pronto. Então, eu tenho uma função de classe C2. Então, o hessiano dela está bem definido, ele existe. Se o hessiano, para esse ponto crítico, ele é positivo, e a derivada de segunda ordem em relação a x, derivando em relação a x duas vezes, também é positiva, então é porque esse ponto crítico é o mínimo local. Tá? Segunda hipótese, segunda probabilidade aqui, né? Pode acontecer também do hessiano aplicar nesse ponto ser positivo, mas essa segunda derivada aí em relação a x, aplicada no ponto, ser negativo. Nesse caso, você pode afirmar que o seu ponto crítico é máximo local. Então, segunda possibilidade, o hessiano ainda é positivo, só que agora a derivada de segunda ordem aqui em relação a x é negativa. Então, nesse caso, o ponto crítico ele é máximo local. Tem ainda uma terceira possibilidade. Qual é? A terceira possibilidade é justamente do meu hessiano, aplicado no meu ponto crítico, ser negativo. Nesse caso dele ser negativo, eu nem vou olhar para a minha derivada de segunda ordem, não precisa, porque o fato do hessiano no ponto ser negativo já vai implicar, ou seja, já tem como consequência que x0 e y0 é ponto de Cela. O que é ponto de Cela? É um ponto crítico que não é nem máximo local, nem mínimo local. Tá? É como se fosse, no cálculo 1, nosso ponto de inflexão. Né? Ponto de inflexão é aquele ponto que ele era um ponto crítico, a derivada era zero nele, ou não existia, só que lá você não era nem de máximo nem de mínimo, era um ponto de inflexão. Aqui a gente vai chamar de ponto de Cela. Daqui a pouco vocês vão descobrir por quê, mas é mais por causa da geometria aqui que está acontecendo nesse ponto. Então, ó, essas são as três possibilidades que o teorema nos permite afirmar. Claro que existiria uma quarta possibilidade. Qual é a quarta possibilidade que não está aqui? Qual é? Eu poderia colocar aqui uma quarta possibilidade. Qual é? Isso, esse ano igual a zero. Ah, professor, por que o senhor não vai colocar? Porque quando esse ano é igual a zero, então você não pode afirmar nada. Ah, professor, quer dizer que o meu ponto não é nem de máximo, nem de mínimo, nem ponto de Cela? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que se o hessiano for nulo, então o seu ponto ele pode ser um ponto de máximo, ele pode ser um ponto de mínimo, ele pode ser um ponto de Cela. A gente não sabe, não dá para dizer se isso acontecer, tá bom? Então, só dá para você afirmar alguma coisa sobre o ponto crítico, se ele é mínimo, se ele é máximo ou se ele é ponto de Cela, apenas se o hessiano ele for diferente de zero. Entenderam, gente? Então, agora vocês perceberam, né? Agora a gente vai usar o hessiano justamente para isso. A gente definiu ele para usar aqui no teste da segunda derivada, que na verdade é um teorema. Então, vou mostrar
Agora sim, né, o teorema aqui pronto para vocês. Aqui no slide ainda da aula passada. Então, ó, no slide da aula passada nós tivemos esse teorema. Que a gente não chegou a ver, mas é o que eu coloquei no quadro. Ó. Então, se você tem uma função de classe C2 e esse ponto é um ponto crítico, então acontece aqui ó, as três possibilidades, que é o que já está aqui no quadro para vocês. Você pode perguntar assim, professor, mas por que lá, o esse ano tudo bem, o esse ano eu entendo que te define ele, é especial para isso, mas por que eu uso a derivada de segunda ordem em relação a x? Não poderia usar em relação a y? Na verdade, gente, ela só aparece aqui no teorema por causa da demonstração. A gente não vai fazer demonstração aqui, infelizmente, né? Mas talvez ia demorar um pouquinho também. Mas lá no nosso livro do Stuart, ele faz a demonstração. Olhando a demonstração, você percebe que a derivada parcial de segunda ordem em relação a x, ela assume um papel importante lá para dizer o sinal da função lá que a gente define, tá bom? Então, é basicamente por isso. Ou seja, a resposta é por conta da demonstração do nosso teorema. Ok. Observação, como eu já disse, ó, se o esse ano for igual a zero, então você não pode afirmar nada. Então, claro que numa prova, né, se ter lá uma função, você vai torcer para o esse ano ser diferente de zero. Ou não, né? Porque se for zero, você só pode dizer assim, olha, não posso afirmar nada e acabou a questão. Depende da questão, claro, né? Então, vamos lá. Agora que a gente sabe disso, né, vamos aplicar esse teorema, que é o teste da segunda derivada, em pelo menos 3 funções. Como eu disse, a gente está sem pressa hoje, a gente vai fazer com calma, item por item, começando por esse daí, letra A. Exercício número 4. Então, ó, a função é essa daqui. F de xy é igual a y ao quadrado menos x ao quadrado. Muito bem. Então, ele quer, olha só, que a gente pegue essa função e determine quem são os pontos máximo ou mínimo locais para essa função. Gente, por uma questão dessa daqui, por mais simples que seja o enunciado, né, só determine os extremos locais, mas ela é uma questão trabalhosa, tá? Ela é uma questão um pouco demorada. Então, eu aconselho você a fazer uma questão dessa com calma. Por quê? Ah, professor, mas não é só usar o teorema? Não, tudo bem, é só usar o teorema. Só que para você usar o teorema, primeiro você tem que ter o quê? O esse ano, certo? Para você ter o esse ano, você precisa de quê? Das 4 derivadas de segunda ordem, ou seja, 3, né, porque é a função de classe C2. Mas você precisa das derivadas mistas, da derivada de segunda ordem em relação a x e em relação a y. Então, você tem que calcular a derivada de segunda ordem. Você precisa também dos seus pontos críticos, né, para você dizer quem são seus candidatos a máximo ou mínimo local. Então, para você calcular ponto crítico, você já sabe como calcular. Você vai precisar da primeira derivada parcial e depois igualar com o gradiente sendo zero. Então, é muita coisa para a gente ver. Então, eu estava até pensando, antes da nossa aula, como é que eu ia propor aqui o algoritmo para vocês, né? A receita de bolo. Ou seja, como é que você começa uma questão dessa? Tem vários caminhos para você fazer. Eu acredito que a forma mais didática, pelo menos pelo pouco que eu pensei, né? Talvez eu mude de ideia aí ao longo do tempo, mas eu acredito que eu vou dar aqui um passo a passo que seja o mais didático possível. Então, qual é a primeira dica que eu vou dar para vocês? Numa questão de máximos e mínimos, a primeira coisa que eu digo para você calcular são todas as derivadas parciais que você vai precisar. E o esse ano. Tá? Então, vamos começar por isso. Então, está aqui a minha função. E no meu primeiro passo que eu vou fazer aqui vão ser calcular as derivadas e o esse ano. Aqui nesse primeiro passo, a gente só vai calcular as derivadas desse ano. A gente não vai aplicar em nenhum ponto ainda, tá bom? A gente só vai calcular as derivadas e depois ver o esse ano. Então, ó, derivadas parciais. Eu vou calcular as derivadas de primeira ordem dessa função aqui, ó. Então, eu venho aqui para essa função. Bom, para a gente economizar tempo, né, espaço aqui, ó, vou usar essa notação aqui. Então, a derivada parcial daqui em relação a x, eu vou derivar isso aqui em relação a x. Esse aqui vai ser zero, aqui vai ficar menos 2x. Então, está aqui, menos 2x. Pronto. Agora, eu vou derivar isso aqui em relação a y. Então, derivando em relação a y, isso daí vai ficar 2y. Então, ó, calculei as derivadas de primeira ordem. Agora, eu vou calcular as derivadas de segunda ordem. Então, vou calcular, fazer para cá. Então, olha só. Vou primeiro calcular a derivada de segunda ordem em relação a x, 2 vezes. Então, eu pego essa minha função aqui, ó, e vou derivar em relação a x de novo.
Então, você já sabe que isso aqui vai ficar menos 2. Então, isso aqui, ó, vou colocar menos 2. Bem aqui, eu já vou colocar a derivada de segunda ordem em relação a y, depois em relação a x. Ou seja, eu vou pegar a minha derivada em relação a y, que é 2y, e agora eu vou derivar ela em relação a x. Só que aqui não tem x, então isso aqui vai ser 0. Então, isso aqui, ó, vai zerar. Aqui em cima, eu vou pegar a derivada. A derivada agora, primeiro em relação a x, que já está ali, agora em relação a y. Ou seja, eu vou derivar isso aqui em relação a y, isso aqui vai zerar também. Então, isso aqui vai ser 0. Por último, vou pegar aqui a derivada de segunda ordem em relação a y. Ou seja, eu vou pegar bem aqui e derivar em relação a y. Isso aqui vai dar 2. Pronto. Calculei as derivadas de segunda ordem, agora eu vou calcular o hessiano. Então, venho aqui. Quem vai ser o hessiano? É aquela nossa matriz, né? O determinante daquela matriz. Onde, de propósito, gente, eu já coloquei aqui, ó, eu já calculei essas derivadas de segunda ordem, já na posição que eu vou colocar elas aqui nesse ano. Tá bom? Então, por exemplo, essa daqui, menos 2, vai ficar bem aqui. Essa daqui que é 0 vai ficar aqui. Essa outra aqui que é 0 vai ficar aqui. E essa outra aqui que é 2 vai ficar aqui. Pronto. E agora eu vou calcular. Quando eu faço isso, quando eu calculo esse determinante, o que eu tenho? Ó? Eu vou multiplicar para cá, ou seja, vai ficar menos 2 vezes 2, que vai ficar menos 4, depois vou diminuir com esse, mas aqui é 0. Então, esse determinante aqui vai dar menos 4. Ou seja, note que nesse caso aqui, o meu hessiano, ele me deu uma função que não depende de x e y. Tá? Então, não pense assim, quer dizer, toda vez que eu calcular o hessiano, vai me dar uma constante? Não. O hessiano ele é uma função de duas variáveis. Nesse caso em particular, ele me deu uma função constante, mas nem sempre vai ser assim, tá bom? O que vai facilitar a minha vida, né? Porque, ó, não importa qual ponto eu colocar aqui, não importa qual ponto, sempre o meu hessiano vai ser negativo. Se o hessiano vai ser negativo, então, quando eu achar o meu ponto crítico e jogar aqui, vai dar menos 4. Então, esse ponto crítico, quando eu achar ele e jogar nesse ano, ele vai ser o quê? Ponto de Sela, de acordo ali com o nosso teorema. Acabou a questão? Não, porque falta você achar o ponto crítico para você jogar aqui nesse ano, apesar de que você já sabe o que vai dar o resultado final. Agora, falta descobrir quem é esse ponto crítico, tá? Então, primeiro passo, calculei as derivadas, tá? Tanto de primeira ordem quanto de segunda ordem, e o hessiano. Pronto. Segundo passo agora, ponto crítico. Eu vou definir, na verdade, vou procurar quem são aqui meus pontos críticos, tá? Então, ó, segundo passo, ponto crítico, ou pontos críticos, né? Até colocar assim. Tá, vamos lá. Para calcular ponto crítico, a gente já sabe, né? Aula passada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e igualar o meu vetor gradiente com o meu vetor nulo. Quem é o meu vetor gradiente? É o meu vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais. Primeiro, a derivada em relação a x, que é menos 2x. Depois, derivada parcial em relação a y, que é 2y. Ou seja, então, para ser um ponto crítico, esse vetor aqui tem que ser igual ao vetor nulo. Então, ó, se eu tenho uma igualdade entre dois vetores, quer dizer que eles são iguais em cada coordenada. Então, vem aqui, ó, eu vou igualar esse daqui com 0, mas também vou igualar o 2y com 0. Isso aqui a gente já fez na aula passada, inclusive, né? Quando você iguala menos 2x com 0, menos 2 vezes x igual a 0. Isso só é possível se o x for 0. Aqui, você dizer que 2y é igual a 0, isso só é possível se y for 0. Ou seja, quantos pontos críticos eu tenho aqui? Só um. E qual é o ponto crítico? É a origem. É quando x é igual a 0 e y é igual a 0. Tá? Então, esse é o meu único ponto crítico. Então, vou até colocar aqui. Quem é meu ponto crítico? É o 0, 0. Ou seja, esse daqui é o meu candidato a máximo, mínimo, ponto de Sela. Eu só tenho ele, só. Então, agora, último passo é justamente o teste da segunda
derivada. Ou seja, eu vou pegar os meus pontos críticos, nesse caso é só um, e jogar nesse ano. Então, venho aqui, ó, eu quero calcular o valor desse ano na origem. Só que o esse ano, nesse caso, é uma função constante. Então, não importa o ponto que eu colocasse aqui, você já sabe que é dar menos 4. Menos 4 é um número negativo. Então, pelo teste da segunda derivada, né, logo, 0, 0, que é nosso ponto crítico, eu acabei de descobrir que ele é um ponto de Sela. Ah, professor, o senhor não vai procurar também os pontos onde a derivada parcial não existe? Eu poderia até procurar, mas a minha função é um polinômio, então em todo lugar eu vou ter derivada parcial. Então acabou aqui a questão. Então, ó, primeiro passo, calculei as derivadas parciais, calculei esse ano. Segundo passo, procurei os pontos críticos, só obtive um. Último passo, apliquei o teste de segunda derivada e descobri que esse ponto crítico, na verdade, é um ponto de Sela. Ou seja, ele não é de máximo local e nem de mínimo local. Agora eu vou jogar aqui no GeoGebra para a gente ver. Ah, outra coisa, né? Descobri que ele é meu ponto de Sela. Beleza. Mas eu também quero descobrir qual o valor da minha função para esse ponto. Né? Isso vale principalmente se esse ponto aqui fosse de máximo local, por exemplo. Ah, digamos que esse fosse de máximo local. Beleza, mas esse é o ponto. Qual é o valor máximo local? Aí você joga na função. Ah, então esse aqui era o mínimo local. Tá, mas qual é o valor mínimo local? Você pega o ponto e joga na função. Tá? Então, esse daqui é um ponto de Sela, eu quero saber qual é o valor da função para esse ponto aqui. No caso, seria isso daqui. Mas a questão em si já poderia acabar aqui, né? Já que isso aqui é ponto de Sela. Mas também, ó, poderia calcular o f de 0, 0. Qual é o valor de f de 0, 0? Aí você volta aqui para a função, ó. Quem é a sua função? Essa daqui. Aí você aplica o ponto 0, 0. Para 0, 0, isso aqui vai dar 0. Tudo 0. Então, está aqui. O ponto de Sela é esse, 0, 0. E o valor, a imagem da função para esse ponto é 0. Pronto. Então, nesse caso, deu tudo 0. Bora ver aqui no GeoGebra agora. Vou trocar aqui. Vou colocar a nossa função, que é y ao quadrado menos x ao quadrado. Olha, que nós já temos isso aqui. Isso daqui, ó. No ponto 0, 0 agora, vou colocar aqui 0, 0, 0, que é o meu ponto A, bem aqui, ó. A gente já sabe que esse ponto aqui, ele é um ponto de Sela. Por quê? E por que ponto de Sela? Né? Agora eu explico um pouquinho para vocês. Geometricamente, ó, essa função aqui, ela parece uma sela de cavalo. E nesse ponto aqui, é onde justamente como se fosse o centro da célula. Ou seja, nesse ponto aqui, por mais que seja ponto crítico, porque se você for reparar aqui, ó, olhando só para esse plano, você tem o quê? Uma parábola. Aqui a derivada é 0. Olha por outro ângulo, assim agora. Aqui, ó, bem aqui. Você tem de novo uma parábola, só que com cavidade para baixo agora. A derivada aqui também é 0. Ou seja, derivadas parciais aqui é igual a 0. Então, esse ponto ele é um ponto crítico. Mas ele não é máximo nem mínimo local. Porque se eu for pegar aqui o meu plano tangente a esse ponto, a gente já viu na aula passada que o plano tangente é uma função constante. Nesse caso, eu vou colocar z igual a 0. Deixa eu mudar aqui a cor. Deixa eu mudar aqui a cor dele, só para a gente enxergar melhor. Cadê? Sumiu. Deixa eu de novo. Ah, tá aqui. Pronto. Ó, se você corta a função por esse plano, lembra do que a gente viu? Mesmo que você pegue uma vizinhança desse ponto aqui, mas quando você corta com o plano tangente, vai ter partes da sua função que vão estar acima do plano tangente e vai ter partes da função que vão estar abaixo do plano tangente. Por mais que você reduza o seu domínio, deixa eu tentar aproximar aqui. Ó, por mais que você reduza o seu domínio, ó, mas você está vendo aqui que esse plano sempre vai ter um pedacinho da função acima dele e outro pedacinho abaixo dele. Mesmo que, professor, mas se eu pegar bem, mesmo assim, vai ter. Então, por isso que ele não é nem máximo local, nem mínimo local. Ele é um ponto de Sela. E, geometricamente, basicamente é uma célula que a gente está vendo. Né? Por isso que foi dado esse nome, tá? Essa é a explicação geométrica. Entenderam? Beleza, então vamos continuar aqui agora, que ainda tem mais duas questões para a gente fazer. Letra B, função G agora. A gente vai fazer a mesma coisa.
né? Não vai mudar nada. Eu nem vou... Não sei nem o que eu faço. Vou usar aqui o quadro. Talvez essa função eu use todo o quadro. Os 3 quadros. Vamos lá, letra B agora. Letra B, g de xy é igual a 2x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2xy mais x menos y. Aqui ficou meio apagado, vou escrever de novo. Tá, então bora. Essa é a nossa função agora, né? Então, primeiro passo, de novo, vou calcular todos os derivados parciais até segunda ordem. Essa função aqui ela é de classe C2, vai ser infinita, na verdade. E a gente vai calcular os derivados parciais disso daqui. Então, ó, primeira coisa, vou pegar e calcular a derivada parcial em relação a x dessa minha função g. Aí eu vou derivar isso aqui em relação a x. Aqui vai ficar 4x. Aqui vai ficar 0. Aqui vai ficar menos 2y. Aqui vai ficar mais 1. Aqui vai ficar 0. Então, essa é a derivada parcial em relação a x. Agora, eu vou calcular a derivada parcial em relação a y, dessa minha função g. Aqui vai zerar. Aqui vai ficar 2y. 2y. Aqui vai ficar menos 2x. Vou colocar aqui, menos 2x. Aqui vai ficar 0, aqui vai ficar menos 1. Então, coloquei aqui, menos 1. Pronto. Cálculo de derivados parciais de primeira ordem. Vou calcular agora de segunda ordem. Aí eu venho aqui, vou dividir. Ó, a primeira que eu vou calcular é em relação a x, 2 vezes. Então, eu vou pegar essa função que já está aqui e derivar de novo em relação a x. Aqui vai ficar 4. Aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar 0. Então, deu 4. Aqui embaixo, eu vou calcular yx. Ou seja, eu vou pegar esta função aqui e derivar em relação a x. Aqui vai zerar, aqui vai ficar menos 2. E aqui vai zerar. Então, ficou menos 2. Bem aqui, eu vou calcular minha derivada xy. Só que tem que dar a mesma coisa, né? Porque essa função de classe C2, teorema de Schwartz, diz que as derivadas mistas são iguais. Ah, professor, duvido. Tá, tudo bem. A gente vai calcular aqui, ó. Vamos calcular isso aqui em relação a y. Aqui vai zerar, aqui vai dar menos 2, aqui vai zerar. Então, pronto, deu menos 2 de novo. Por último, vou calcular a derivada parcial em relação a y 2 vezes. Então, vou olhar para cá e derivar em relação a y. Aqui vai zerar, aqui vai zerar, aqui vai dar 2. Então, pronto. Obtive essas 4 derivadas parciais aqui no caso de segunda ordem. Agora, eu vou calcular esse ano. Ou seja, eu vou calcular o determinante dessa matriz aqui. Aqui é 4, depois menos 2, aí aqui é menos 2 e aqui é 2. Nesse caso, gente, de novo, o esse ano vai dar uma constante, mas não se acostumem, tá bom? Não se acostumem com isso, por favor. Ah, aí na hora da prova, né? Aí o professor passa um esse ano lá que dá uma função. Aí você pensa, ou você vai pensar assim, nossa, errei, porque esse ano deu uma constante. Ou você vai pensar, nossa, o professor é muito malvado que ele colocou aqui uma... Eu preferia que desse sempre função aqui, mas tá bom. Então vamos lá, vamos calcular esse ano. Esse determinante, né? Matriz 2 por 2, multiplico 4 vezes 2, vai dar 8. Menos 2 vezes menos 2. Isso aqui vai dar 4 positivo. 8 menos 4 vai dar 4. Opa, então agora, ó, o esse ano deu uma constante, mas uma constante positiva. Se deu uma constante positiva, então é provável ó, que quando eu for calcular lá os meus pontos críticos, eles possam ser extremos locais, ou máximo local ou mínimo local. Mas antes, eu tenho que achar o ponto crítico, para poder dizer se ele é máximo ou mínimo local. Então, segundo passo, vou achar aqui o ponto crítico. Então, para achar o ponto crítico, você já sabe, você tem que igualar aqui o gradiente da função g com o vetor nulo. Quem é o gradiente? São os derivados parciais. Então, aqui eu tenho um vetor grande, né? Na primeira, é 4x
menos 2y mais 1. E na segunda, 2y menos 2x menos 1. Esse é o vetor gradiente, e eu igualo ele ao vetor nulo, vetor 0, 0. E agora, gente, mesmo raciocínio. Eu vou igualar a primeira coordenada daqui com a primeira daqui, a segunda daqui com a segunda daqui. Só que nesse caso vai montar um sistema, que a gente até resolveu na aula passada. Então, eu vou fazer esse sistema de novo, mas eu vou fazer mais rápido, tá bom? Então, ó, mas eu vou igualar esses dois aqui. Como eu vou ter que usar o espaço mesmo, vou ter que apagar logo aqui. Então, ó, nesse caso, eu formo um sistema onde essa primeira coordenada vai ser 4x menos 2y mais 1 igual a 0. E já a segunda, que eu só vou trocar a posição, vai ficar menos 2x mais 2y menos 1 igual a 0. Aqui a gente já fez esse problema, né? Eu vou aplicar aqui, para resolver esse sistema, o método da adição, né? E aí, ó, vou somar cada um desses. Vou somar a linha de cima com a linha de baixo. Então, 4x menos 2x, somados, né, vai ficar 2x. Menos 2y mais 2y vai simplificar, né? Ou seja, vão se anular. E aqui é a mesma coisa, vai ficar 2x igual a 0. E aí o meu x vai ser 0. Se o meu x é 0, para eu achar o y, basta eu substituir esse x em qualquer uma aqui das minhas linhas. Tá? Vou substituir aqui embaixo logo, nessa de baixo. Então, se o x é igual a 0, bem aqui, ó, vou ter menos 2 vezes 0, menos 2 vezes 0, mais 2y, igual, aí já vou colocar aqui, ó, igual a 1. Isso aqui vai zerar. E aí eu vou encontrar que y é igual a 1 sobre 2. Ou seja, quem é meu ponto crítico? Meu ponto crítico é quando x é 0 e y é 1 sobre 2. Então, ó, eu obtive apenas um ponto crítico, novamente. Então, agora, o último passo é eu jogar esse ponto crítico no valor do hessiano, e nesse caso também vou jogar no valor da segunda derivada em relação a x, para descobrir se ele é o máximo local ou o mínimo local. Vou apagar aqui, mas você já sabe, né, o teorema aí de cabeça, né? Então, ó, terceiro e último passo para resolver essa questão é eu pegar o meu ponto crítico e eu vou aplicar no hessiano. Então, ó, quando eu faço isso, ou seja, eu quero calcular o hessiano para o ponto 0 e 1 sobre 2. Só que, de novo, meu hessiano é uma função constante, que é 4. Então, não importa o ponto que você jogar lá, esse valor aqui vai ser 4. 4 é um valor positivo. Então, você já sabe, você já sabe que não é um ponto de Cela, tá? Você já sabe. Agora a gente vai tentar ver se é um ponto de máximo local ou de mínimo local. Para isso, eu vou jogar na segunda derivada em relação a x. Esse ponto aqui, 0,5. Então, eu venho aqui, ó, que eu já calculei a segunda derivada em relação a x, só que quando eu venho aqui, ó, ela é também uma função constante. Aí não tem graça, né? Em nenhum momento, até agora não joguei o ponto aí realmente, efetivamente, em nenhuma função. Então, aqui, ó, ela é uma função constante também. Eu venho aqui, então, ó, e a minha função g derivando em relação a x duas vezes é igual a, assim, aplicado no ponto, né? 0 e 1 sobre 2 é igual a 4, que também é positivo. Então, nesse caso, o meu ponto crítico ele é o quê? Ele é o mínimo ou máximo local? Mínimo, né? Muito bem. Então, ó, logo, esse ponto 0,5 é mínimo local. Então, 0,5 é ponto de mínimo local. Ou então, pode só colocar mínimo local. E qual é o valor mínimo local, gente? Eu vou ter que pegar esse ponto e aplicar na função. Ou seja, f de 0,5
e meio. Olha só, esse daqui é só o ponto de mínimo local. Eu quero saber qual é o valor mínimo local. Você pega esse ponto e aplica na função. A função, que não é função g, né? Ou não é função f, função g. Pronto. Aí eu venho aqui, ó, vou aplicar na função g esse ponto, que é essa função bem aqui. Aí só que onde tem x eu vou colocar 0, onde tem y eu vou colocar meio. Então vai ficar 2 vezes 0 ao quadrado, 2 vezes 0 ao quadrado, mais meio ao quadrado, aí menos 2 vezes 0 vezes meio, 2 vezes 0 vezes meio, mais 0 e menos meio. Tá, é bom que x é 0, né? Então vai facilitar a nossa vida aqui, porque aqui vai zerar, isso aqui vai zerar, isso aqui já é 0. Então vai sobrar só 1 sobre 2 elevado ao quadrado, que é 1 quarto. Então você vai ter 1 quarto menos 1 sobre 2. Aí você faz aqui MMC, MMC aqui vai dar 4, aqui vai ficar 1 menos 2, 1 menos 2 vai dar menos 1. Eu vou colocar o resultado aqui. Então, aqui vai ficar menos 1 sobre 4, ou menos 0,25. Então, o que é esse menos 1 quarto aqui? É o valor mínimo local, tá? Então, esse valor aqui é o valor mínimo local. Pronto, acabou aqui a questão. Claro que eu acho que o comando da questão só pedia mesmo os extremos, mínimo e máximo, né? Mas eu que estou acrescentando aqui, porque é importante, né? É importante você não só saber se aquele ponto é de mínimo local, até nas aplicações, acho que um dos mais importantes mesmo é saber o valor daquele ponto, o valor naquele ponto. Então, por exemplo, para essa função aqui, pelo menos olhando numa vizinhança, você sabe que o menor valor que ela pode atingir é menos 1 quarto, ou menos 0,25. Tá? E onde é que ela atinge esse ponto? No ponto 0 e 1 sobre 2. Entenderam, gente? Tá fácil? Tá tranquilo? Dá para tirar um 10 agora? Dá, né? Beleza. Vamos aumentar mais essa média ainda, né? Tá, última questão dessa parte aqui, letra C, né? Que é a nossa função h. Então, vamos lá. Vocês estão vendo que a gente não está com pressa, vendo com calma, né? Ah, professor, eu queria mais agitação, mais dificuldade. Calma que a dificuldade vai aparecendo, né? A gente vai evoluindo aqui. Conforme a gente vai ganhando experiência. Letra C é a nossa função h. Quem é a função h? Essa função x à quinta mais y elevado a 5 menos 5 vezes x menos 5 vezes y. Pronto. Já estou apagando aqui, que a gente vai usar. Tá, vamos lá, letra C, gente. Última dessa parte aí. Então, ó, na letra C, a função é essa daqui, nossa função h. Então, mesma coisa. Primeiro passo, calcular as derivadas parciais disso daí. Então, ó, nesse caso aí, quando eu quero calcular a derivada parcial em relação a x, aqui vai ficar 5x à quarta, 5x à quarta. Aqui vai zerar, aqui vai ficar menos 5, e aqui vai zerar. Quando eu for calcular em relação a y essa derivada, aqui vai zerar, aqui vai ficar 5y à quarta, 5y à quarta, aqui vai zerar, aqui vai ficar menos 5. Menos 5, pronto. Derivada de segunda ordem agora. Vou calcular aqui em relação a x de novo. Então, aqui vai ficar 20x ao cubo, 20x ao cubo, aí aqui vai zerar. Então, vai ser isso daqui, tá? Agora aqui, vou calcular, já calculei em relação a x, vou calcular em relação a y agora. Só que em relação a y, isso aqui vai ser 0. Então, aqui zerou. Gente, aqui é uma função de classe C2, então a derivada mista é igual, né? Então, se aqui deu 0, já sei que aqui vai dar 0. Então, aqui vai dar 0. Por último,
derivada em relação a y já na segunda vez. Aqui vai dar 20y ao cubo. Então, finalmente, eu acho que agora sim não vai dar uma função constante, né? Vamos lá, esse ano. Aqui, 20x ao cubo. Aqui é 0, e aqui é 20y ao cubo. Quando você for calcular esse determinante, agora sim, vai dar uma função de duas variáveis. Ó. Porque eu vou multiplicar esse vezes esse, esses dois monômios. Como é que eu multiplico dois monômios? Eu multiplico as constantes, e aqui, como aqui é x, aqui é y, vai ficar como está. Então, vai ficar 400 x ao cubo, y ao cubo. E aqui vai ser 0, então o esse ano é essa função aqui. Tá? Então, agora pode ser que o esse ano seja positivo, pode ser que seja negativo, pode ser que ele seja 0, depende do ponto crítico que eu achar. Porque agora ele realmente está em função de x e de y. Então, depende do ponto que eu pegar ali, pode ser que esse ano aqui dê um valor diferente. Então, vamos lá, ponto crítico agora. A gente nem olhou, né, Tá, antes de eu apagar ali, a gente vai olhar a função g, como é que ela é o gráfico dela no GeoGebra. Tá, então vamos lá. Aqui, ó, vou calcular o gradiente, que na verdade já calculei, né, só que eu vou igualar aqui o vetor nulo. Então, ó, quem é o gradiente? Na primeira é 5x² menos 5, e na segunda é 5y² menos 5. Tudo isso aqui igual a 0, 0. Aí você já sabe, né? Eu vou igualar esse aqui com esse. E depois eu vou... Deixa eu pegar aqui outra cor. Vou igualar esse aqui com esse. Então, vamos lá. Igualando o primeiro, eu vou ter 5x² menos 5 igual a 0. Aí, isso daqui, gente, você já sabe. Você pode dividir por 5 aqui. Vai ficar x² menos 1 igual a 0. Se você quiser ficar x² igual a 1, e aí o x vai ficar mais ou menos 1. Aqui eu só passei rápido porque a gente fez na aula passada, tá bom? Aí aqui, agora o outro, a mesma coisa. 5y² menos 5 igual a 0. Isso aqui vai dar y² menos 1 igual a 0. Y² igual a 1. E aqui, y² para ser igual a 1, o y pode ser mais ou menos 1. Então, aqui, quantos pontos críticos a gente achou aqui? 4 pontos críticos. E aqui eu venho e coloco os pontos críticos, né? Que são meus candidatos, né? Que é 1 e 1. É também um ponto 1 e menos 1. É também um ponto menos 1 e 1. E, por último, o ponto menos 1 e menos 1. Então, esses aqui são meus 4 candidatos. Último passo. Só que antes de a gente de eu apagar aqui, eu só queria... Vamos ver, né, no gráfico, né, o que está acontecendo. Porque a gente achou que aquilo ali é o mínimo local. Será que é mesmo? Se a gente calculou é porque é, né? Mas as pessoas gostam de ver. Então, deixa eu colocar aqui. Só tenho que lembrar aqui a função. Tá, a função, se eu não me engano, é 2x² mais y². Posso estar errando alguma coisa aqui, mas 2xy mais x menos y. Será que é isso? Deixa eu ver. 2x² mais y² menos 2xy mais y. Beleza, acertei. Então, tá aqui, ó. Então, essa aqui é a nossa função, tá? E aí, quem é o nosso ponto? Nosso ponto é 0 em x, meio em y. E quando eu apliquei no ponto, deu menos 1/4. Então, tá aqui, ó. Olha, o meu ponto A deu isso daqui. Então, meu plano tangente é justamente esse valor aí que a gente já achou. É menos 1/4. Tá aqui, ó. Então, olha só o que a gente descobriu. Tá aqui nosso plano tangente. Se você reparar, ó, de fato, toda a função, ela está o quê? Ela está acima do plano tangente. Então, nesse caso aqui, a gente já sabia que ela era um mínimo local,
Mas olhando agora o gráfico, né, e claro, você poderia também fazer isso por um estudo da sua função, já que isso aqui não deixa de ser também como se fosse paraboloide, né? E aí isso aqui com algumas mudanças. E aí você vai perceber que esse ponto aqui também é um mínimo global. Tá? Mas claro que o nosso teorema só nos permite ver se é local. Né? Mas aí depois disso você pode aí ter certeza se ele é global ou não, né? Pode ser que não seja. É isso. Pronto, agora vamos voltar aqui para nossa função h. Que agora a gente já tem um ponto crítico dela. Agora a gente vai fazer o teste da segunda derivada com ela. Tá, só que agora, gente, olha que interessante, são 4 pontos críticos. E agora? E agora que a gente vai ter que verificar para cada um. Então, para facilitar a nossa vida, eu vou logo calcular o esse ano dos 4 pontos, tá? Dos 4. Então, vamos lá. Eu vou aplicar o esse ano no nosso primeiro ponto, que é o ponto 1, 1. Lembrando, gente, o esse ano é a função 400 vezes x ao cubo e y ao cubo. Não é isso que está ali, está no segundo quadro. Então, já que o x é 1, vai ficar 400 vezes 1 ao cubo, e o y também é 1, então 1 ao cubo. Isso aqui, obviamente, vai dar 400, não vai mudar o sinal. Então, isso aqui vai dar 400. 400 é um valor positivo. Tá? Então, vamos guardar essa informação aqui, que a gente vai ainda precisar depois verificar isso daqui, tá? Mas vou logo aplicar nos outros. Então, vamos ver esse ano aqui, agora para o ponto 1 e menos 1. Quando eu aplico nesse ponto, vai ficar 400 vezes 1 ao cubo vezes menos 1 ao cubo. Só que aqui, nesse caso, vai ficar menos 1. Então, agora, ao invés de 400, vai ficar menos 400. Então, esse daqui, para esse ponto, esse ano é negativo. Próximo ponto. Então, aqui, eu vou ter menos 1 e 1. E aqui vai dar a mesma coisa, né? Porque agora é o x que é negativo e o y é positivo. Então, aqui também vai dar menos 400, que é um valor negativo. Por último, eu vou pegar o ponto menos 1 e menos 1. Isso aqui vai dar 400 vezes menos 1 ao cubo vezes menos 1 ao cubo. É bom que é com 1, né? Vai ficar fácil. Aí aqui você só olha para o sinal. Aqui vai dar menos, aqui vai dar menos. Menos com menos vai dar mais. Então, aqui também vai dar 400 positivo. Tá, gente? Então, olha só. Eu apliquei nos 4 pontos. Em 2 deles, o esse ano ele já deu um valor negativo. Isso significa que para esses 2 pontos, é o quê? O que são esses 2 pontos aqui, se o esse ano deu negativo? São pontos de célula. Tá? Então, eu já sei, pelo menos, que esses 2 são pontos de célula. Falta agora descobrir para esse e para esse, porque já que o esse ano deu positivo. Então, para cá e para cá, eu ainda vou ter que jogar esse ponto aqui, 1 em 1, e menos 1 em menos 1, onde? Na segunda derivada em relação a x. Então, vou fazer isso agora. Então, vou pegar aqui a minha função h em relação a x 2 vezes e vou aplicar o ponto 1 em 1. Só que essa função aqui, essa daqui, é 20x ao cubo. Então, venho aqui e coloco 20 vezes 1 ao cubo, que isso aqui vai dar 20, e 20 é um número positivo. Vou guardar essa informação. Além disso, eu vou pegar agora esse outro ponto aqui, o menos 1, menos 1, porque foi esse outro ponto que o esse ano deu positivo. Então, venho aqui e jogo agora no ponto menos 1 e menos 1. Na mesma função, em relação a x, tá? Então, aqui vai ficar 20 vezes menos 1 ao cubo. Isso aqui vai dar menos 20, que é negativo. Pronto. A partir de agora, eu já consigo dizer que são os máximos e mínimos locais, que é ponto de célula. Então, a gente já sabe que esses 2 do meio aqui são pontos de célula. A gente já comentou. Para esse primeiro aqui, o esse ano deu positivo e essa derivada também deu positiva. Então, ele é ponto de quê? De mínimo local. E para o último ponto, o esse ano deu positivo, mas a segunda derivada aqui deu negativa. Então, esse ponto é de quê? É de máximo local. E aí eu vou tentar escrever tudo isso nesse espacinho aqui que eu tenho agora, tá? Então, vamos lá. Vou resumir, é o jeito. Então, logo, eu já sei que 1 menos 1 e
menos 1 e 1. Eles são ponto de cela. Eu já sei que o meu ponto 1 e 1, a gente acabou de comentar aqui, ele é um ponto de mínimo. Aqui eu vou abreviar, tá, gente? De mínimo local, tá? Não esqueça que esse teorema só diz local. E o menos 1 e menos 1 é o quê? São pontos, é um ponto de máximo local. Pronto. Só aí os valores. Teria que fazer, só que a gente não tem mais espaço. Mas o que a gente pode fazer aqui, ó? Como os valores é 1 e menos 1, aí 1 e 1, menos 1, aí fica mais fácil, né, a gente fazer. Por exemplo, se fosse jogar o ponto 1 e 1 aqui na função h, ficaria 1 mais 1, menos 5, menos 5. Então, ficaria 2, menos 10, menos 8. Então, lembrando que o nosso ponto 1, 1 é um ponto de mínimo local. Então, localmente, menos 8 seria o valor ali mínimo que você pode atingir. Tá bom? Menos 1 e menos 1, que é ponto de máximo, né? Aqui vai ficar menos 1, menos 1. Aqui vai ficar 5 mais 5, 10. 10 menos 2, 8. Então, localmente, ali na vizinhança daquele ponto, o valor máximo que você pode atingir é o valor 8. Tá? E aí, os pontos de cela também você pode jogar aqui. Mas bora ver o gráfico da função. Essa nossa outra função aí, né? Então, ó, como é a nossa função, deixa eu colocar aqui. Nossa função é 5x à quarta. Não, é 5, não é, não tem o 5 ainda aqui. É só x a, não é x à quinta. X à quinta mais y à quinta menos 5x menos 5y. Pronto. Essa que é a função. Só que aqui eu vou ter que tirar um pouco o zoom daí. Tá, só que aqui a gente obteve vários pontos, né? Tá, eu vou marcar aqui os pontinhos já. Vou colocar assim. O primeiro ponto foi o ponto 1 e 1. Aí eu vou colocar assim, ó. A, 1 e 1. Tá? Ó, que é menos 8. Aí eu vou colocar o segundo ponto, que é o ponto 1 e menos 1. E aplicado na função. 1 e menos 1. Ó, que nesse caso deu 0. Agora eu vou colocar o terceiro ponto, que é o ponto menos 1 em x, 1 em y, e o z é o valor da função aplicada nesse ponto. Então, vai ficar a de menos 1 e 1, ó, que também deu 0. E por último, o último ponto que eu vou colocar aqui é o ponto menos 1 e esse ponto aplicado na função. Menos 1 e menos 1. Pronto. Tá. Os pontos estão aqui, só que a gente não consegue enxergar muito, porque o zoom aqui está bem próximo. Ó. Mas eu vou diminuir um pouquinho aqui. Ó. Pronto. Ó, agora a função ficou magrinha, né? Mas pelo menos dá para ver, ó, que bem aqui em D, que era o ponto menos 1 e menos 1, eu tinha um máximo local. Ó, tanto que realmente ele não é o máximo global. Você percebe que a função ela continua crescendo. Já no ponto 1 e 1, que é o ponto A, que é o ponto que está aqui embaixo, ó, você tem um mínimo local. Tá? Então, ele não é o global, porque você vê, ó, a função ela assume valores menores, mas localmente ele ainda assume o mínimo. Como se você tivesse um montezinho bem aqui e um valezinho bem aqui, né? E já no ponto B e no ponto C, são esses pontos, aqui agora assim, eu vou aproximar um pouco mais para a gente ver o ponto de cela. Ó, nesses pontos aqui, ó, por exemplo, ponto B e no ponto C, eles já são pontos de cela. Por quê? Mesmo que você pegue uma região pequena em volta deles, você sempre vai ter valores da função, tanto em cima quanto embaixo. Então, pronto. Acabou aqui nossa análise, né, dessas funções. Deu para entender tudinho? Já estão craques aí de fazer máximos e mínimos locais? Tudo certo, né? Esse ano, aplico o teorema, beleza. Tá, gente. Agora, nós vamos para a aula de hoje, né? Só que na aula de hoje, nada mais é do que a aplicação disso que a gente acabou de ver. Porque se você for reparar, o que a gente fez aqui? A gente resolveu 3 questões onde eu te dava uma função, por exemplo, olha, eu quero essa função aqui, te dei essa função. Aí eu disse, quais são os extremos locais dessa função? Aí você calculou e achou o extremo local.
qual é o valor dos extremos locais. Você aplicou no ponto, pronto, achou os valores. Só que isso aqui já é interessante, né? Já é muito interessante. Mas eu sei que para vocês, né, a maioria que é engenheiro, você vai pensar, professor, para que isso serve na minha vida? Né? O engenheiro sempre tem essa mania, né? Para que isso serve na minha vida? Pois é. Então, a partir de agora, a gente vai resolver a mesma coisa que a gente estava fazendo aqui, só que em aplicações, em problemas. Então, a gente vai resolver problemas de otimização, que a gente chama, né? Problemas de máximos e mínimos. O procedimento é o mesmo, só que eu vou dar ali uma nova cara, uma nova roupagem. E aí você vai ver que vai ficar interessante também, né? Mas a teoria em si ela já é interessante por si só, né? Então, vamos lá. Aula 19, problemas de máximos e mínimos. Também a gente chama de problemas de otimização. Aqui eu só trouxe 4 questões. Só 4, professor? Só 4, porque você vai ver que cada questão demora um pouquinho, né? Então, vamos lá. Exercício 1. Olha só que interessante, né? Encontre 3 números positivos cuja soma seja 24 e de modo que o produto desse, quando você multiplica os 3 números, seja o maior possível. Tá? Então, eu quero tornar o máximo possível esse produto. Pense um pouquinho, a gente já vai começar a fazer. Vão pensando aí, enquanto eu apago o quadro, que esse a gente também vai precisar de muito espaço. Acho que eu vou começar do primeiro para o último mesmo. Peguem o caderno de vocês, vão logo... Quando a interpretação, né, a gente coloca a interpretação, o aluno acha que é mais difícil, mas na verdade, às vezes a dificuldade é só na interpretação mesmo. Mas esse problema aí, ele é interessante. Imagina que eu chegasse hoje e falasse assim, gente, pensa aí em 3 números que a soma seja 24. Cada um ia pensar de um jeito. Tem que ser positivo, né? Aí depois a gente comparava assim, a resposta de cada um, fazia o produto da resposta de cada um, e a gente ia ver quem ia ganhar, né? Quem ia conseguir obter o maior produto possível. E depois a gente ia ver realmente qual seria a maior possibilidade, né? A melhor possibilidade nesse caso aí. Aqui, a realmente otimizar a minha função. Deixa eu pegar aqui. Então, lá, exercício número 1. Nesse exercício aí, gente, pode até tirar do slide já, a gente vai voltar para cá. Porque eu quero que vocês entendam. Num problema de otimização, você tem que prestar atenção em 2 coisas. Primeiro, qual função você quer otimizar? E segundo, ele sempre vai te dar uma função para você otimizar e uma condição. Como assim? Porque, se você for reparar, qual é a função? O que ele quer otimizar? Ele quer otimizar o produto de 3 números. Né? Então, você tem que pensar em 3 números e pensou em 3. 2, 5 e 7. Tá, agora multiplica os 3. 2 vezes 5 vezes 7. Então, ele quer que essa função, que é o produto, seja o maior possível. Então, eu vou chamar essa função de P, que é produto. Só que você já percebeu que essa função P, ela depende de 3 números. X, Y e Z. O que faz essa função produto? Ela pega os 3 números e multiplica entre si. Então, essa função aqui, é a função X vezes Y vezes Z. Claro que ele me dá umas exigências, né? Exigência é que X, Y e Z sejam positivos. Então, é importante colocar isso daqui. Vou colocar aqui, X, Y e Z, eles têm que ser números positivos, tá? Então, esse aqui é como se fosse o domínio da minha função, eu quero só trabalhar com números positivos, e a minha função é essa. Essa aqui é que eu vou otimizar, eu quero maximizar essa função. Só que aí você, logo de cara, percebe o seguinte, que essa função aqui depende de 3 variáveis. 3 variáveis. E aí você fala, como é que eu vou achar o máximo ou mínimo local de uma função que tem 3 variáveis? Porque até então, a gente só aprendeu aqui em cálculo 2 com 2 variáveis. Tanto que esse ano, ele só tem o quê? As derivadas de segunda ordem. Só uma matriz 2 por 2. Então, não se desespere. Porque aqui, digamos, cai isso na prova, né? Hoje fosse a prova de vocês, aí cai essa questão. Aí vocês já iam dizer assim, esse professor,
Ele é muito malvado, porque como é que eu vou fazer esse ano 3x3 já? Eu nem sei, nem ensinou isso daí, como é que eu... Não, gente, mas calma. Isso daqui a gente vai transformar numa função de duas variáveis. E depois a gente vai otimizar. Como é que você transforma isso numa função de duas variáveis? Usando a condição que ele deu. Ele te deu uma condição. Qual era? A soma desses três números, x, y e z, tem que dar igual a quanto? A 24. Então, essa é a minha condição. Então, olha só. Eu tenho a minha função produto, mas eu também tenho essa condição aqui, ó. X mais y mais z tem que ser igual a 24. Então, aqui, ó, eu tenho pelo menos duas exigências. A primeira é essa daqui. Isso aqui tem que dar sempre esse número aqui. E a segunda, que eu já coloquei aqui, os números têm que ser positivos. Isso aqui vai nos ajudar uma hora também, tá? Pronto. Tá, professor, e aí? E aí, ó, que essa equação aqui, será que eu não posso usar essa equação para definir z como uma função que só depende de x e y? Posso. Onde foi que a gente já viu isso alguma vez? Teorema da função implícita. Tá, só que nesse caso a gente não precisa do teorema. Por quê? Porque é muito fácil aqui de isolar o z. Né? Nesse caso não precisa. Vai ter questões que você vai precisar. Ou não, né? Depende da questão, mas também você pode seguir o caminho do teorema da função implícita, sem problema nenhum. Mas nesse caso aqui, ó, é fácil de isolar o z. Então é isso que eu vou fazer, vou isolar o z nessa função. E aí, quando eu faço isso, o meu z ele vai ser 24 menos x menos y. Então, agora que eu isolei o z, ou seja, eu defini z como uma função que depende de x e y, eu vou pegar esse valor aqui e substituir aqui na minha função. Quando eu fizer isso, essa minha função agora vai ser uma função de apenas duas variáveis, só depende de x e y. Então, vai ficar assim, ó. A minha função p... Aqui, gente, eu nem poderia usar a mesma letra, tá? Porque aqui eu defini p como uma função de três variáveis, aqui estou falando mas aqui, como a gente está aqui, né, uma coisa informal, então vou usar a mesma letra. Mas formalmente, matematicamente falando, rigor mesmo, eu tenho que usar outra. Mas não tem problema, vocês entenderam aqui o que a gente está fazendo, né? Então, essa minha função p aqui, ó, ela vai depender só de duas variáveis. E como é que ela vai ficar? Vai ficar x vezes y vezes z, só que z é isso daqui, ó. Então, z é 24 menos x menos y. E aí, eu vou multiplicar todo mundo aqui. Então, a minha função p vai ser 24xy, 24xy, aqui, vezes esse, menos x quadrado y, menos x quadrado y, e agora esse vezes esse, menos xy ao quadrado. Então, esta é a função aqui que eu vou otimizar. Ou seja, é para ela que eu vou aplicar lá tudo aquilo que a gente aprendeu ainda agora. Então, pronto. Então, a partir daqui, começa o que a gente já estava fazendo. Ó, obtive a minha função. O que eu vou fazer agora? Primeiro passo, calcular as derivadas parciais e o hessiano. Segundo passo, calcular os pontos críticos. Terceiro passo, usar o teste da segunda derivada. Tá? Então, eu acho que para esse problema de otimização, e preste muita atenção, porque é claro que para mim é muito mais interessante pegar uma interpretação, porque ó, eu tenho duas escolhas para vocês, para a prova, digamos assim. Ou eu poderia logo dar essa função aqui, ó, determine os extremos locais dessa função. Era uma alternativa para mim. Outra alternativa seria fazer justamente esse enunciado, que você ia ter que determinar a mesma coisa para a mesma função, só que de outro modo. Tem uma aplicação, né? Então, você junta a interpretação com aquilo que a gente aprendeu. Então, normalmente, se for para chutar, chutem que vai cair, se cair algo assim, vai cair com aplicação, tá bom? Já digo logo para vocês. Se cair esse assunto, já sabe que vai cair com uma aplicação, muito provavelmente. A chance é de 99%. Então, vamos lá. Agora sim, a gente vai otimizar isso daqui. Então, vou seguir todo aquele espaço lá que você já sabe. Bom, como a gente já percebeu que isso vai demandar muito quadro, então vou tentar usar esse espaço bem aqui. Então, ó, primeiro passo, já sabe que são as derivadas parciais e o hessiano, para essa função aqui. Então, venho aqui, ó, coloco derivada parcial em relação a x desta função. Aqui vai ficar 24y, então vou colocar aqui 24y. Aqui vai ficar menos 2
menos 2xy, menos 2xy, e aqui vai ficar menos y ao quadrado, tá? Se eu errar alguma coisa, pode me corrigir, tá? E agora eu vou fazer a derivada parcial em relação a y. Aqui vai ficar 24x, vou colocar aqui 24x. Aqui vai ficar menos x quadrado, vou colocar menos x quadrado. E aqui vai ficar menos 2xy. Pronto. Agora eu vou logo calcular as derivadas parciais de segunda ordem. Então, ó, vou fazer o seguinte. Tem que usar aqui o segundo quadro, tem jeito. Vou calcular a derivada parcial em relação a x pela segunda vez. Então, ó, vou olhar para cá e vou derivar em relação a x de novo. Aqui vai zerar, aqui vai ficar menos 2y e aqui vai zerar. Aqui vai ficar menos 2y. Agora, ó, eu vou derivar bem aqui em relação a x a outra derivada. Então, vou olhar para cá e vou derivar em relação a x. Aqui vai ficar 24. Aqui vai ficar menos 2x. Coloco menos 2x. E aqui vai ficar menos 2y. Então, menos 2y. Pronto. Agora eu vou derivar. Eu já tinha derivado em relação a x, vou derivar em relação a y. Então, vou olhar para de cima aqui. Vai ficar 24. Aí eu venho 24. Depois vai ficar menos 2x. E depois vai ficar menos 2y. Menos 2y. Que deu a mesma coisa, né? Não precisa nem ter feito de novo, já que... E agora eu vou derivar pela segunda vez em relação a y. Aquela função de baixo. Então, a primeira vai zerar, a segunda vai zerar, e vai ficar menos 2x. Tá? Então, ó, obtive essas derivadas parciais aqui. E agora eu vou calcular o esse ano. Então, ó, o esse ano, vou calcular aqui embaixo, vai ser o determinante dessa matriz. Aqui é menos 2y. Aqui embaixo é isso daqui, ou seja, 24, menos 2x, menos 2y. Aqui é a mesma coisa, 24, menos 2x, menos 2y. E aqui é menos 2x. Ok. Então, eu vou calcular o determinante. Então, vou multiplicar esse com esse, vai dar 4xy positivo. 4xy menos esse ao quadrado. Então, vai ficar menos 24 menos 2x menos 2y ao quadrado. Pronto. Vou deixar assim, né? Não vou deixar assim do jeito que está, depois você vai substituir. Então, ó, esse aqui só foi o primeiro passo, que foi calcular as derivadas parciais, todas, e calcular esse ano. Segundo passo, ver o ponto crítico. Então, vou usar aqui o terceiro quadro. Bom, para o ponto crítico, você já sabe, o vetor gradiente dessa minha função tem que ser igual ao vetor nulo. Ok, quem é o meu vetor gradiente? Aí eu vou pegar essas derivadas parciais bem aqui, ó. Esses daqui. Em relação a x, em relação a y. Aí eu vou lá. Em relação a x, vai ficar 24y menos 2xy menos y ao quadrado. Agora a segunda, está lá embaixo, 24x menos x quadrado menos 2xy. Isso aqui tem que ser igual ao vetor nulo. Então, você já percebeu que isso aqui vai formar para a gente o quê? De novo, um sistema, né? E eu vou igualar esse com esse, depois vou igualar esse com esse. E aqui vai ficar assim. O primeiro vai ficar 24. Aqui, gente, olha o que eu vou fazer. Vocês concordam comigo que bem aqui, ó, aqui não aparece y, y e y. Então, eu vou colocar y em evidência. Bem aqui, vai ficar assim, ó. Y em evidência, vai ficar 24 menos 2x, e aqui, ó, menos y, igual a 0. Aqui é a mesma coisa, aparece x, x e x. Vou colocar o x em evidência. Vai ficar aqui, ó, x vezes, que vai ficar 24.
Aqui vai ficar, vou jogar para cá, vai ficar menos 2y. E aqui vai ficar menos x. Igual a zero. Olha só, eu tenho esse sistema para resolver. Só que vamos analisar cada equação individualmente. Por exemplo, essa primeira aqui, eu tenho um produto. Eu tenho um produto desse y vezes essa função aqui, vezes esse polinômio. Isso aqui está dando zero. Só que tem um porém. Qual é o porém? X e y podem ser zero? Só o x e o y? Sim ou não? X e y podem ser zero? Por causa da questão, eles não podem ser zero. Por quê? Porque lembra que x, y e z são números positivos. Então, ó, nesse caso, a interpretação, a gente não pode tirar de vista que isso aqui que eu estou resolvendo tem uma aplicação por trás. Então, você sempre tem que lembrar da aplicação. Então, aqui eu tenho restrições para o x, para o y e para o z. Os três têm que ser números positivos. Então, ó, se eu tenho y multiplicando um número, isso aqui está dando zero, e eu sei que o y não pode ser zero, é porque quem é que está sendo zero? É esse outro aqui. Aqui embaixo a mesma coisa. Se eu tenho um produto que é igual a zero, mas eu já sei que não é o x, então só pode ser esse daqui. Tá? Então, sabendo disso, como é que fica o meu sistema? Ó, vou colocar assim. Vou colocar uma seta aqui. Aí que eu vou colocar que é porque x e y são maiores que zero. Sabendo disso, como é que fica o meu sistema? Vai ficar assim. O primeiro vai ficar 24 menos 2x menos y igual a zero. E o segundo, 24 menos x menos 2y igual a zero. Agora ficou muito mais fácil o nosso sistema, né? Do que antes. Porque antes, ó, era isso daqui igual a zero, isso aqui é igual a zero. Aí está um pouquinho, né, mais complicado para a gente. Mas agora, que a gente obteve isso daqui, agora fica mais fácil para achar o x e o y. Por que eu vou fazer aqui? Ó? Do jeito que está aqui, eu vou multiplicar. Eu posso... Tem várias formas, né? Ou eu posso isolar o y, fazer mais da substituição. Mas o que eu vou fazer é o seguinte, ó, eu vou multiplicar... E aqui eu estou pensando onde é que eu vou... Acho que eu vou colocar aqui embaixo. Eu vou pegar, ó, essa segunda linha aqui e vou multiplicar por menos 2. Vou multiplicar por menos 2. Vai ficar assim, vai ficar 24 menos 2x menos y igual a zero. Aqui, se eu multiplicar por menos 2, aqui vai ficar menos 48. Aqui vai ficar 2x. E aqui vai ficar mais 4y igual a zero. Tá certo, gente? Será que eu errei alguma conta? Dá para fazer a parte daí, mas pelo que eu me lembro, acho que não era esse resultado. Não, acho que é assim. Ah, não, é assim. Oi, Jorge. O que foi que eu esqueci? O em cima? Aqui, né? Menos 2 vezes esse daqui, vezes menos, aqui dá 2x, e vezes esse dá 4y. Não, tá certo. Ó, porque eu só estou multiplicando com a linha de baixo, tá? Tá, então beleza, é isso aqui mesmo. Tá, então agora, por que eu fiz isso, gente? Porque aqui, ó, eu tenho menos 2x e aqui eu tenho mais 2x. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou somar a linha de cima com a linha de baixo. E aqui... o problema aqui é espaço. Mas tá bom, depois eu vou me organizar melhor. Então, ó, eu vou passar para cá, para cima. Vou usar esse daqui, ó. Vou somar esses dois, tá? Essas duas linhas. Quando eu somar essas duas linhas, como é que vai ficar? Vai ficar 24 menos 48. Vai ficar menos 24. Aqui, menos 2x mais 2x. Vai ficar 0. E aqui, menos y mais 4y. Vai ficar mais 3y. Igual a 0. Quando eu resolver esse sistema, vai ficar essa equação vai ficar 3y é igual a 24. Ou seja, y é igual a 8. Agora que eu sei que y é igual a 8, basta eu substituir ele aqui, que aí eu vou obter o valor do x. Tá? Então, se x é igual a 8, eu venho aqui, ó, logo, vou substituir ele bem aqui. Então, vai ficar 24 menos 2x menos 8
igual a zero. Quando eu faço esse sistema, vai ficar 2x igual a 16. Ou seja, x é igual a 8 também. Ou seja, encontrei x igual a 8, encontrei y igual a 8, só falta encontrar o z. Mas o z não é 24 menos x menos y? Lá no primeiro quadro, o z, bem aqui, ó, quando a gente isolou. Bem aqui, ó. O z não é 24 menos x menos y? O x não é 8, o y é 8? Ou seja, na hora que eu fui encontrar o ponto crítico, só obtive um ponto crítico, que é para x igual a 8 e y igual a 8. Então, eu venho aqui para x igual a 8 e y igual a 8, quem é o z? É 24 menos 8, menos 8. Só que tem um porém. Qual é o porém? Aqui, eu só encontrei o ponto crítico. Aí você pensa assim, acabou aqui. Por que acabou aqui? Porque eu só tenho um ponto crítico. Se só tenho um ponto crítico, então esse ponto crítico é o máximo da minha função. Só tem ele. O professor não ia colocar uma questão que não ia ter ponto de máximo, por exemplo. Perguntava assim, qual é o ponto de máximo da função, se não existe? Né? Então, se ele está perguntando, é porque tem. E se eu só tenho um ponto crítico, é porque esse é o ponto de máximo. Não, tá, tudo bem, realmente, seu raciocínio está certo. Mas, você tem que provar que esse aqui é o máximo local. Mas não se preocupe, porque é fácil provar, né? Então, aqui, ó, eu obtive só um ponto crítico, tá? Eu já poderia colocar lá no z, mas antes de eu colocar no z, eu tenho que mostrar que esse ponto crítico aqui, que é o ponto 8 e 8, ele de fato é o máximo local. Como é que eu faço isso? Teste a segunda derivada. Tá? Então, ó, ponto crítico que eu achei, antes da gente jogar no z, o ponto crítico é o ponto 8 e 8. Esse é o ponto crítico. Tá? Agora, eu quero mostrar que ele é o máximo local. Então, vamos lá. O senhor está sendo muito exigente. Eu seria exigente se depois ainda pedisse para vocês mostrarem que o máximo local é o máximo global. Mas eu não vou fazer isso, só mesmo máximo local. A gente já vai supor que, para esse problema de otimização, se eu pedir extremo, é claro que o teste só vai lhe dar o máximo local, o mínimo local, mas você já pode assumir que ele é o global. Tá? Mas é porque eu vou te dar condições para isso, mas não vai precisar provar. Tá, então vamos lá. Onde é que eu faço isso daqui? Já que o esse ano está aqui, eu vou fazer aqui. Ó, os resultados estão aqui embaixo ainda, do esse ano. Então, ó, terceiro passo, você já sabe que é o teste da segunda derivada. Para o teste da segunda derivada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar o ponto crítico no esse ano. Aí eu venho aqui, ó. Quem é o meu ponto crítico? É o ponto 8, 8. Então, eu coloco aqui 8, 8. Então, eu vou aplicar no esse ano, que é essa função bem aqui, ó. Aí vai ficar 4 vezes 8 vezes 8. Menos aqui 24 menos 2 vezes 8, 2 vezes 8 menos 2 vezes 8. Tudo isso ao quadrado. Aí que você já pensa, eita, acho que vai dar um ponto de célula, e agora? Se é ponto de célula não é máximo local, né? Mas vamos ver se vai dar mesmo. Isso aqui vai ficar, vou fazer logo parênteses aqui. Então, ó, por enquanto vai ficar 4 vezes 8 vezes 8. Gente, não sai multiplicando logo, sempre vê se talvez simplifique alguma coisa no final. Então, ó, aqui não tem jeito, vou ter que calcular. 24, aqui deu 16 e aqui deu 16. Então, aqui ficou menos 32. Menos 32 mais 24 vai ficar menos 8. Então, vai ficar menos 8 ao quadrado. Só que menos ao quadrado vai dar mais. Só que 8 ao quadrado, eu posso escrever assim, ó. Isso aqui vai ficar 4 vezes 8 vezes 8. E aqui, ó, eu posso escrever menos 8 vezes 8. Aqui não dá para simplificar alguma coisa? Né? Porque ó, aqui eu tenho 4, finge que isso aqui é um x. Finge que isso aqui é um x. Então, você vai ter 4x menos x. Isso aqui dá quanto? 3x. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 8 vezes 8. Professor, precisamos explicar isso daqui? Não. Por que não? Porque eu só quero saber se o esse ano é positivo ou negativo. E, ó, daqui eu já sei, ele é o quê? Ele é positivo. Opa. Então, ó, nesse caso, esse ano deu positivo. Tá.
Tá, o que que falta agora? Eu jogar esse mesmo ponto no valor da função, na segunda derivada em relação a x. Então, tá aqui. Esse. E agora, ó, quem é a minha função? Minha função p, né? Só que é na derivada dela. Em relação a x duas vezes. Vou jogar esse ponto aqui, 8 e 8. Tá, quem é a segunda derivada aqui em relação a x? É isso daqui. É menos 2y. E aqui eu venho, ó, vou colocar então menos 2 vezes y. O y é 8. Isso aqui vai dar, não precisar, mas vou fazer menos 16. Menos 16 é negativo. Ou seja, o esse ano deu positivo e a segunda derivada em relação a x deu negativa. Isso significa que esse ponto é o quê? É máximo local. Era o que eu queria? Era. Pronto, provei. Então, esse daqui, ó. Isso aqui mostra que 8, 8 é máximo local. Portanto, agora que eu já sei que 8 e 8 é o máximo local, eu posso calcular o valor do z. Lembrando que z é 24 menos x menos y. Então, vai ficar menos 8 menos 8. 24 menos 8 vai dar 8. Então, ó, quem é o meu ponto que vai realmente me dar o máximo daquela função? É o ponto x igual a 8, y igual a 8 e z igual a 8. Vou escrever isso daqui. Vou apagar aqui, tá, gente? Aqui vou deixar assim. 8, 8 é o máximo local e o z também é igual a 8. Agora eu vou escrever aqui a conclusão. Logo, o ponto. Quem é o ponto? X igual a 8, y igual a 8 e z igual a 8. O ponto 8, 8, 8 é o ponto de máximo. Aqui, gente, lembrando que o teste da segunda derivada me diz que ele é um ponto de máximo local. Mas pelas condições do meu problema, dado lá aquelas instruções, ele vai acabar sendo global também. Então, aqui só vou colocar, é o ponto de máximo da função, tá? Da função. Que função? A função p, que depende de x, y e z. E, ó, no comando da questão, se eu não me engano, eu só pedi o ponto. Ou eu pedi o produto. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Ó, olha só. Olha o comando da questão. Encontre 3 números positivos, cuja soma seja 24, de modo que o produto seja o maior possível. Aqui eu já terminei a questão, porque eu já encontrei que são os 3 números. É 8, 8 e 8. Mas eu poderia perguntar para vocês, beleza, agora que você já sabe que os números são 8, 8, 8, agora eu te pergunto, qual é o valor do produto deles? Ou seja, qual é o valor máximo que a função pode assumir? Tá? Então, a questão ela pode vir de duas formas. Ou a resposta vai ser o ponto de máximo ou ponto de mínimo, ou a resposta vai ser o valor máximo ou valor mínimo. Estão entendendo? Então, são coisas diferentes. Eu posso te pedir só um, eu posso te pedir os dois. Então, eu posso te pedir, calcule o ponto de máximo. Eu já achei o ponto de máximo. Ah, não, calcule o valor máximo. Ah, então, agora você tem que jogar esse valor aqui na sua função. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu já vou colocar completo, né? Então, logo, ponto 888 é o ponto de máximo da função e o valor máximo é dado por. Então, se eu quisesse calcular o valor máximo, eu teria que calcular o valor da função para x igual a 8, y igual a 8 e z igual a 8. Ou seja, isso aqui dá 8 vezes 8 vezes 8. E aqui a gente vai ter que fazer essa conta, né? Aqui vai dar 64 vezes 8 vai dar 512. Não é isso? 64, 128, tá.
512. Então, 512 é o valor máximo da função. Tá? Então, olha que interessante. Você pode chegar com seu amigo, pensa em 3 números aí, que somados vai dar 24. Aí faz com seus amigos lá. Aí cada um vai pensar de um jeito, né? Aí depois tu vai multiplicar os que eles escolheram. Aí vai dar um valor, 300, 400, 100. Aí tu vai falar assim, olha, eu já sei qual é os números que vão dar o maior valor possível quando for multiplicar os 3. Aí você já sabe que nesse caso é 888. E o valor máximo que pode achar é 512. Gostaram da aplicação? Interessante, né? Então, a gente usou tudo que a gente sabe num problema desse daqui. Né? Toda a parte desse ano e tudo mais. Bom, vamos lá. A gente tem 14 minutos, né? Claro que acho que não vai dar para terminar o próximo problema, mas pelo menos dá para a gente começar o próximo problema, né? E a gente termina na próxima aula. Para vocês verem, né? Por isso que eu disse, eu só trouxe 4 exercícios, né? O primeiro já foi tudo isso daqui. Segundo, olha só o segundo. Determine o ponto do plano, ou seja, esse plano bem aí, né? Essa equação você já sabe que é uma equação do plano. Ele quer qual ponto desse plano está mais próximo da origem. Então, você tem os seus eixos lá, você tem a origem, e aí você tem um plano lá, né? E aí você quer saber qual ponto está mais perto desse plano. Esse que é o problema. E aí pense um pouquinho aí que a gente já vai começar a fazer. Então, deixa eu vir aqui para o segundo quadro. Ó, e presta atenção no que ele está perguntando, tá? Ou seja, nesse caso, o que ele quer saber? Ele quer saber a distância mesmo entre esses pontos ou o ponto só? Ou seja, ele quer saber o ponto de... Ele quer saber o ponto ou o valor no ponto, né? É isso que você tem que se perguntar. Acho que aqui não é para apagar ainda, né? Mas tá bom. Deixar assim por enquanto. Exercício 2. Tá, ele já me dá a equação do plano, que eu vou anotar aqui. X mais 2y menos z igual a 4. X mais 2y menos z igual a 4. Tá, o resto a gente já sabe. Vamos lá, então olha só. De novo. Vamos entender aqui qual é o nosso problema. Então, ó, ele me deu a equação desse plano aqui. Você já sabe que isso aqui vai te dar um plano. E claro que aqui você tem infinitos pontos nesse plano. Só que ele quer o seguinte, ó, pega um ponto nesse plano, faz a distância desse ponto do plano para a origem, né, para a origem do nosso espaço lá. O que ele quer? Ele quer o ponto que está no plano, que está o mais próximo possível lá da minha origem. Que função que eu vou otimizar aqui? Primeiro, o que eu quero? Eu quero o máximo ou eu quero o mínimo, nesse caso aí? Eu quero o mínimo, porque eu quero minimizar a distância da origem para um ponto que está aqui nesse plano. Então, você já entendeu que é o mínimo que você quer. Segundo, qual função você quer minimizar? Qual é a função? É essa função aqui? Não, porque isso aqui é só a equação do plano. O que você quer minimizar? O que você quer que seja o menor possível? É a distância. Então, o que a gente vai minimizar é a função distância. Mas distância do quê? Distância entre 2 pontos. Como é que você calcula a distância entre 2 pontos? Você sabe. Raiz quadrada, x menos x0, não é isso? Por exemplo, ó, digamos que você tem aqui, ó, ponto A. O ponto A é x0, y0, z0. Ponto B, x1, y1, z1. Quero a distância entre esses 2 pontos. Aí, o que é a distância? De A para B vai ser raiz quadrada de x0 menos x1 ao quadrado, mais y0 menos y1 ao quadrado, mais z0 menos z1 ao quadrado. Não é essa que é a função de distância? É, né? Tá. Só que, aí eu te pergunto, eu sei quem são os 2 pontos que eu quero? Um deles eu sei, qual é? É a origem.
Então, pelo menos um dos pontos aqui é a origem. Ele já me disse quem é. Por exemplo, ponto B. Quem é o ponto B? É o ponto 0, 0, 0. E quem é o ponto A? O ponto A, eu ainda não sei quem ele é. Eu não sei quem é. Justamente isso que pede a questão. Qual é o ponto que está no plano, que é o ponto mais próximo da origem? Mas eu não sei quem é esse ponto. Então, para mim, esse ponto vai ser o ponto x, y, z. Tá? Então, para mim, ó, então, no meu caso, no nosso caso, quem é o ponto A? O ponto A é a origem, por exemplo, 0, 0, 0. E quem é o ponto B? O ponto B eu não sei quem é ainda. Então, vou chamar ele de x, y e z. Então, qual vai ser a distância da origem para um ponto qualquer do meu espaço? Vai ser isso daqui, ó. Distância. Vou chamar aqui função distância. Essa função distância, é claro que ela vai depender de x, de y e de z. Vai ser raiz quadrada, x menos 0 ao quadrado, vai dar x ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, vai dar y ao quadrado, mais z menos 0 ao quadrado, vai dar z quadrado. Ou seja, essa função aqui que eu fiz, gente, é a função que me dá a distância da origem para qualquer ponto no espaço todo. Aí você vai me dizer, não, professor, mas eu não quero para todo o espaço. Tem que ser um que esteja nesse plano aqui. Tudo bem. Mas como é que você vai fazer com que essa função aqui considere apenas os pontos que estão nesse plano? Pensa um pouquinho aí. Ó, porque do jeito que eu coloquei a minha função aqui, ela está considerando qualquer ponto no espaço, qualquer um. E eu estou calculando a distância desse ponto qualquer no espaço para a origem. Vai me dar essa função aqui. Tá, mas não pode ser qualquer ponto, tem que ser um ponto que está no plano. Que plano? Esse plano aqui. Então, como é que eu faço ela restringir isso daqui só para os pontos do plano? Como é que eu posso fazer? Eu não tenho essa equação aqui? Essa equação aqui não vai me dar uma função de... isso aqui não vai definir z como uma função de x e y? Então, eu poderia isolar o z aqui. Se eu isolo o z aqui e substituo ele bem aqui, sabe o que eu estou dizendo? Que agora todos os pontos que estão aqui que eu estou considerando são os pontos que estão no plano. Porque da feita que eu isolo o z e substituo o z bem aqui, então a partir de agora eu estou considerando apenas pontos que estão nesse plano aqui. Se não tivesse essa minha equação, aí tudo bem, isso aqui seria mais geral possível. Mas como eu tenho essa minha equação, eu vou usar a equação para substituir aqui, e quando eu faço isso, eu não só facilito a minha vida, que eu vou conseguir usar o esse/, os derivados parciais, uma função de duas variáveis, mas também eu acabo restringindo para pontos que estão nesse plano aqui. Entenderam, gente? Então, ó, vou isolar o z e depois vou substituir ele bem aqui. Tá? Beleza. Outro detalhe. Essa é a função que eu quero minimizar nesse caso, e essa aqui é a minha condição. Qual é a condição? Tem que estar nesse plano, no meu ponto. Só que vocês já repararam que essa função aqui, ela vai dar trabalho para a gente, né? Por quê? Porque é a função raiz quadrada. Aí, quando eu for derivar parcialmente, vai ficar 1 sobre... Eu não quero isso. Então, nesse caso aqui, eu vou usar um artifício. Lá em cálculo 1, não sei se vocês lembram, mas tem uma questão que é parecida, é a mesma coisa. Inclusive, só que você quer a menor distância da origem para uma reta. É a mesma coisa. Inclusive, a aula lá é problema de otimização também. E aí lá a gente também não trabalha com a raiz. A gente vai fazer uma artimanha aqui, um artifício. Qual é? Eu vou elevar os dois aqui ao quadrado. Quando eu faço isso, ó, deixa eu trocar aqui. Quando eu elevo os dois ao quadrado, eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho a distância, essa é a minha função distância, só que agora ela está ao quadrado. E do outro lado, se eu elevo ao quadrado, eu tiro a raiz quadrada, né? Então vai ficar só x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado. Quando eu elevei ao quadrado, vocês concordam comigo que essa função aqui é como se fosse uma outra função? É como se fosse essa função aqui é o quadrado dessa, né? Então, ao invés de eu minimizar essa função aqui, eu vou minimizar o quadrado dela. Mas, professor, eu posso fazer isso? Vai dar o mesmo ponto crítico? Nesse caso, vai.
né? Porque você tem aqui uma função distância. Função distância, a distância é sempre o quê? Positiva. Então, por exemplo, pensa que você achou um ponto que é o ponto de mínimo disso daqui. Se você achou o ponto, então você tem isso daqui, ó. Pensa que isso aqui, bora chamar isso daqui de uma outra função, só que ainda é o quadrado dessa daqui, mas eu vou chamar de função f. Tá? Mas ainda é o quadrado dessa. Então, digamos que eu achei o ponto de mínimo para essa função aqui. Achei. O que é o ponto de mínimo? É aquele ponto, ó, onde quando eu aplico na minha função, esse ponto, ela vai ser sempre menor ou igual que o valor da minha função. Isso para qualquer xy no domínio da minha função. Isso aqui é um ponto de mínimo local. Então, se eu conseguir minimizar essa minha função bem aqui, ou seja, se eu conseguir achar um ponto que isso aqui acontece, quando eu tiro a raiz quadrada dos dois lados, a raiz quadrada, já que isso aqui é um número positivo, né, então faz sentido eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, já que estou trabalhando só com os reais, ela vai manter a minha equação, desse lado aqui que está. Então, se esse ponto aqui está minimizando essa função, quando eu tirar a raiz dos dois lados, essa função aqui vai virar quem? Vai virar minha função distância. Então, eu vou ter isso daqui, ó, d de x, x0, y0, z0, também vai ser menor ou igual que a raiz disso daqui. Só que a raiz disso daqui é justamente a função distância. O que eu quero dizer com isso? Que se eu conseguir minimizar essa função aqui, se eu conseguir achar um ponto que é o mínimo local dessa, vai ser o mesmo ponto para essa. Ou seja, em outras palavras, eu posso trabalhar com essa função aqui, ao invés de trabalhar com essa função aqui. Tá? Então, é com aquela que eu vou trabalhar. Né? Claro que a gente não vai conseguir acabar toda ela hoje. A gente vai continuar na próxima aula. Mas, pelo menos, eu queria que vocês saíssem daqui entendendo essas duas coisas. Primeiro, a função que a gente queria minimizar. E por que, ao invés de minimizar essa função, eu vou minimizar essa? Por quê? Porque essa aqui é mais fácil de trabalhar. E eu acabei de provar para vocês que essa daqui, se você minimizar ela, você consegue também minimizar essa daqui. Tá? Então, agora que eu já tenho a minha função, eu vou isolar z, para ele ficar uma função que depende de x e y. Vou substituir aqui nessa função, ela vai virar uma função de x e y, e aí eu vou aplicar aquilo que eu já sei. Tá? Entenderam, gente? Deu para também pegar esse início aí? Então, vocês podem terminar na casa de vocês, mas na quarta-feira a gente vai continuar. Então, é isso. Acho que a gente não tem mais tempo para continuar essa questão. A gente vai deixar para quarta-feira. Então, obrigado pela presença. E aí, treinem bastante isso daqui lá na casa de vocês, tá? Peguem lá nossas notas de aula, que tem exercício lá para vocês fazerem. Pega do livro do Stuart e vai resolvendo problemas de otimização, problemas de máximos e mínimos locais, tá? Então, é isso. Até quarta-feira.